Muito boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar para nós orarmos nesse início de mais um dia de curso, de seminário de como entender o livro do Apocalipse. Ore comigo. Amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela oportunidade que temos de estar diante da tua santa presença, aprendendo a tua palavra. E eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor já tem, ó Deus, replicado nos corações e nas palavras e nas orações do teu povo ali na igreja o aprendizado desse curso. Nós te louvamos por isso. Graças nós te damos porque a tua palavra ela vem ao nosso coração como um alimento. E nós te louvamos, ó Deus querido, porque isso tem sido uma realidade para nós. Obrigado por esse dia, por essa semana que estamos vivendo, ó Deus, com boas notícias em relação à pandemia, o número de casos está diminuindo. Nós te agradecemos porque isso é a tua misericórdia em ação. Te louvamos, ó Deus querido, por isso. E também, ó Deus, como diz a tua palavra, a responsabilidade que está sobre todos os cristãos. Nós oramos pela paz sobre Jerusalém. Ó Deus querido, nesses dias de conflito, ó Deus, onde o grupo terrorista está ali, ó Deus, enviando mísseis, bombas sobre a cidade, ó Deus, onde um dia o Senhor colocou os seus pés. Nós pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos, ó Deus, a resolução do conflito, pedimos, Pai querido, que o Senhor entre com a tua providência. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus oramos com gratidão. Amém e graças a Deus. Quero te pedir um favor, sinaliza que você está presente. Estou achando que tem muita gente aí oculta, escondida aí, e não está nem mostrando, que está participando. Dá um sinal para a gente, é importante para mim pessoalmente ter esse retorno, ok? Bom, meus irmãos, nós hoje estamos ainda no nosso módulo 4, permitindo Deus, vamos terminar o módulo 4, e vamos com a aula 3 e 4, dando início e fim, permitindo Deus, na quarta sessão paralela, que vai dos capítulos 12 ao 14, capítulos 12, 13 e 14. Temos uma tarefa muito grande diante de nós. Nessa sessão, nós vamos ver o levantamento do quarteto do mal. No capítulo 12, o dragão, que é o diabo, Satanás. No capítulo 13, o anticristo e o falso profeta. E no capítulo 14, a grande Babilônia, também conhecida como a grande meretriz. Chamo sua atenção novamente para o fato de que nós dissemos que nós estamos trabalhando com as sessões paralelas e progressivas. As sessões são paralelas e progressivas. Nós encerramos no capítulo 11, semana passada, a terceira sessão paralela e hoje nós estamos iniciando a quarta sessão paralela, as aulas 3 e 4 do módulo 4. Só para a gente estar mais localizado, quando nós olhamos para 7 sessões paralelas, o que nós encontramos? Nós encontramos o mesmo tema, a mesma história, os mesmos eventos contados, de 7 modos diferentes, com 7 perspectivas diferentes, com 7 cores diferentes, com 7 ênfases diferentes. Então, hoje, nós vamos ver, na quarta sessão paralela, o levantamento do quarteto do mal. Depois de terminar o capítulo 11, com a cena do juízo final, então no capítulo 12 nós retornamos à primeira vinda de Jesus. Leia comigo Apocalipse 12, dos versos 1 até o 5. Aliás, eu pedi que você lesse hoje, desde de manhã, eu coloquei o anúncio lá no grupo, que você lesse Apocalipse 12, 13 e 14, justamente por isso. No capítulo 12, nós voltamos então à primeira vinda de Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão
se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Note que essa mulher vai dar à luz a esse menino, a um filho varão. Quem é essa mulher? Há divergências. Alguns vão dizer que se trata de Maria, mãe de Jesus. Mas entenda que toda a teologia protestante, e aí há unanimidade, passando pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos intérpretes puritanos, pelos grandes exegetas bíblicos, todos entendem que essa mulher é um símbolo do povo de Israel ou da igreja do Antigo Testamento. Guarde essa informação. A Bíblia diz que Jesus veio dos judeus. Nós, portanto, cremos que há apenas uma igreja, uma única igreja. A igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento são uma só igreja. Todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Os verdadeiros israelitas, portanto, não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então você percebe que o povo de Israel, que daria o Messias ao mundo e ao mesmo tempo daria as Escrituras, sofreu dramáticas perseguições até que esse menino nascesse. Esse menino, esse varão, é exatamente aquele prometido em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o dragão, sabendo que nasceria o Messias, que ia esmagar a cabeça dele, que ele então persegue essa mulher, a igreja no Antigo Testamento, tentando matar essa criança. Você vê que ao longo da história, muitas perseguições vieram para tentar abortar esse santo projeto de Deus, para eliminar esse plano soberano e eterno de Deus, de enviar ao mundo seu Filho, o Redentor, o Messias, o nosso Salvador, aquele que não herdaria o pecado original. Por isso a Bíblia diz que ele é semente da mulher. Note comigo que todo ser humano que nasce nesse planeta é semente do homem. Mas Jesus é o único ser humano que pisou nesta terra que é semente da mulher. E precisava ser assim para que ele não herdasse aquilo que nós conhecemos na teologia como o pecado original. É por isso que Jesus não foi resultado de uma relação sexual entre José e Maria, mas ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que o ente que estava sendo gerado, formado em seu ventre, era o Filho do Altíssimo, era o Rei dos Reis, era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. Pois bem, logo então, Satanás não consegue atingir o filho desta mulher, porque está escrito que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, Satanás tentou destruir a Jesus por meio de Herodes o Grande, ali na matança das crianças em Belém. Tentou destruir Jesus com a multidão, tentando fazê-lo um rei político, desviando-o da sua missão, tentando-o no deserto, em sua última cartada, quando Jesus estava na cruz, dizendo: desça da cruz e creremos em ti. Então Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está entronizado de onde há de vir. Então o dragão é expulso do céu e você vai perceber que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, conforme Apocalipse 12, versículo 4. Se você é bom de conta, eu quero que você coloque aí nos comentários. Aí, você é bom de conta? Se o dragão arrastou com a sua cauda um terço
dos anjos que estavam no céu, quantos anjos ficaram fiéis no céu? Você é bom de conta? Põe aí para mim, só a título de curiosidade. Meus irmãos, as estrelas do céu são os símbolos para se falar de anjos, conforme nos relata o livro de Jó. Então, é como se na queda de Lúcifer, ele trouxesse consigo, nessa rebelião, um terço dos anjos. Agora, o grande projeto do dragão, já que ele não conseguiu arrebatar o filho da mulher, não conseguiu arrebatar para si o filho de Deus, o grande projeto do dragão, então, é atacar a mulher, perseguir a mulher, e essa mulher é a igreja, perseguir a igreja. E nós que conhecemos a história, estamos por dentro de acontecimentos históricos, nós sabemos, meus irmãos, como a igreja foi dramaticamente perseguida ao longo dos anos e séculos. Perseguida pelo dragão, por Satanás e por seus agentes ao longo desses cerca de 20 séculos de cristianismo. Vamos rememorar. A perseguição começa dentro de casa, pelos próprios judeus, sobretudo pelo Sinédrio. Aliás, se você ler as cartas de Paulo e o livro de Atos, você vai notar que até a segunda prisão de Paulo, quem estava financiando a perseguição aos cristãos era o Sinédrio. Eram os próprios irmãos, os judeus. Os romanos, aliás, estavam muito favoráveis a Paulo. Quem perseguia Paulo eram os próprios irmãos de sangue, os judeus. Depois dessa perseguição primeira e primária pelos judeus, vem então a perseguição romana, que dura do ano 64 até o ano 313, quando Constantino então declara a religião cristã a religião oficial do Império. 64, a partir de Nero, a vasta maioria dos imperadores romanos promoveram sangrenta perseguição a esta mulher, a igreja. Os cristãos foram crucificados, foram queimados vivos, foram jogados nas arenas, foram afogados, banidos, tiveram seus bens confiscados, foram vítimas de grandes chacinas, como já temos visto em outras aulas. Então, esse é o dragão perseguindo a mulher. E a mulher sendo arrebatada para o deserto, protegida por Deus, e o remanescente permanecendo. Agora, vale destacar que esse dragão vai perseguir o povo de Deus. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz que a igreja de Cristo, embora sofrendo todos os ataques do dragão, vai vencer o dragão. A pergunta é, como? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ouça com atenção. Quando a Bíblia diz que a igreja venceu o dragão, venceu o diabo, não significa que nenhum cristão morreu. Não significa que nenhum cristão foi perseguido. Não significa que nenhum cristão foi preso. Não significa que nenhum cristão sofreu angústias. Não significa que nenhum cristão perdeu seus bens. Não significa que nenhum cristão tingiu a terra com o seu sangue. Não é isto que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o dragão patrocinou a perseguição. Levou cristãos à morte, ao martírio, à tortura, a prisões, aos sofrimentos mais atrozes que você puder imaginar. Mas como assim, então, os cristãos venceram o dragão? Em primeiro lugar, os cristãos vencem o dragão por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro quem nos redimiu. É o sangue do Cordeiro quem nos lavou, que nos purificou, que nos arrancou das mãos da potestade de Satanás, que nos tirou do império das trevas, que nos tirou da casa do valente. Nós estamos lavados no sangue do Cordeiro. E porque estamos lavados no sangue do Cordeiro, nada pode nos afastar do amor
de Deus, nem a morte. Quando um cristão morre por causa da sua fé, ele não é um derrotado, ele não é um fracassado, ele não é um esmagado, ele não é um preterido, mas ele se torna um vitorioso, ele é mais do que vencedor. Em segundo lugar, nós vencemos o dragão porque nós o vencemos pela palavra do testemunho. E note comigo que essa palavra testemunho aqui, no grego, é martiria, que dá origem à nossa palavra mártires. E há aqui uma verdade espiritual. O interesse primário do diabo não é nem matar os fiéis. Sabia disso? O interesse, apesar dele ser assassino desde o princípio, né? Apesar dele ter vindo roubar, matar e destruir, o interesse primário dele não é matar os fiéis. O interesse primário do diabo é fazer com que o cristão apostate da fé, negue a Cristo, saia das fileiras de Cristo e abrace as fileiras do inferno. Então, quando um cristão sendo colocado contra a parede, como sendo um mártir, uma testemunha, um mártir da fé, e o opositor ou perseguidor chega para ele e diz assim: ou você nega Jesus, ou eu prendo você. Ou você nega a Jesus, ou eu torturo você. Irmãos, na minha adolescência, era fantástico os testemunhos que nós ouvíamos, né? De irmãos missionários que estavam por trás da cortina de ferro, por trás das cortinas de bambu, né? Nos países comunistas, que iam por amor ao Evangelho pregar, por amor a Cristo, pregar o Evangelho a essas nações, e eram presos e torturados. E de certa forma se tentava com que eles negassem o nome de Cristo, e eles permaneciam fiéis e traziam o seu belo testemunho para a nossa edificação. Então, diante de um opositor, ele chega para você e diz assim: ou você nega a Jesus, ou eu deixo você passar fome, escassez de pão. Ou você nega a Jesus, ou eu confisco os seus bens, eu deserdo você da família, como aconteceu com um conhecido meu. Ele se converteu a Jesus Cristo, passou a dar testemunho da sua fé, e o pai o chamou e disse assim: a partir de hoje você não é mais meu filho, eu deserdo você se você não abandonar essa fé, essa igreja e esse Jesus. Ele preferiu sair da casa do pai, mas não negar a Jesus. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. O cristão, nesse caso, o cristão verdadeiro, aquele que tem o selo de Deus, ele prefere morrer por causa da sua fé em Cristo do que negar a Cristo. Ao morrer pela sua fé, um cristão vence o diabo, vence o dragão, vence o maligno. É por isso que a palavra de Deus vai nos informar que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Apocalipse 14, versículo 13. Morrer, portanto, meus irmãos, pela fé, não é um motivo de tragédia, não é uma tragédia. Morrer pela fé é glorioso. É por isso que os mártires enfrentavam as feras com cântico nos lábios. Eu quero mostrar para você novamente esse livro, o livro dos Mártires, do John Foxe. Esse livro vai estar à disposição dos irmãos lá na biblioteca. É denso, é bem grosso na verdade, mas você pega histórias aqui, testemunhos aqui de cristãos indo para a fogueira cantando. Como se explica uma coisa dessa? É porque a atitude de fé diante do martírio, a convicção diante do martírio, representa a glorificação do nome de Cristo e a derrota do diabo, a derrota do dragão. É por isso que a gente vê os cristãos indo para a fogueira cantando, alguns abraçando, ali a coluna central da pira, onde seriam incendiados, louvando, glorificando o nome do Senhor, e muitas vezes as últimas palavras eram pronunciadas em cânticos de adoração e louvor ao nome do Senhor. Eles entendiam que o Senhor os achara dignos de sofrer por causa do seu nome. Meus irmãos, este é o dragão, e é o dragão que então será vencido. Você se lembra que no capítulo 9,
quinta trombeta, o Apolion e o Abaddon, o líder, né, do abismo, com o seu bando de gafanhotos, que são demônios, não puderam, por um período, atormentar os cristãos, aqueles que tinham o selo do Espírito Santo. Aqui, porém, o dragão pode até matar os cristãos. Agora entenda, ele pode até matar os cristãos. Ele foi dada a autoridade até para matar os cristãos, mas ele não os pode vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles preferem a morte a negar a Cristo. Em face da morte, não amam a própria vida. Bom, meus irmãos, então, a primeira aula se encerra aqui. Ela é bem sucinta, mas nós vamos ter uma aula um pouco mais densa agora e eu preciso da sua inteira atenção nesse momento. Módulo 4, aula 4, a quarta sessão paralela, estamos tratando do levantamento do quarteto do mal. O primeiro foi o dragão. Agora nós chegamos ao capítulo 13 e vamos falar do quarteto do mal aqui, de dois agentes do dragão. A besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Eu queria que você se lembrasse, eu já falei isso aqui numa aula bem lá atrás, mas lembre comigo, uma das astúcias, né, do diabo é que ele sempre quis ser imitador de Deus. Vejamos, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o dragão vai querer criar um simulacro da Trindade. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque Deus usa o selo do Espírito para marcar, para distinguir aqueles que são seus, também o anticristo vai selar com a marca da besta, o 666, aqueles que são seus. Porque Cristo morreu e ressuscitou, também o anticristo vai querer passar por um simulacro de morte e ressurreição. Ele será ferido com uma ferida de morte, né? E vai simular ali uma morte e ressurreição, porque ele é o enganador, ele é o usurpador. Agora note também que como a igreja foi gestada, concebida e protegida por 1260 dias, entenda esse número. Esse número representa ou corresponde ao tempo ministerial e terreno de Jesus, 3 anos e meio, faz as contas aí, 1260 dias, dá 3 anos e meio. Então corresponde ao tempo ministerial e terreno de Jesus, quando Jesus então vai constituir a sua igreja por meio dos 12 apóstolos. Também o anticristo vai gestar sua influência, o texto diz, por 42 meses, faça as contas. Também por 3 anos e meio, que equivale ao ministério de Jesus, será o ministério do anticristo. O dragão não vem sozinho, ele levanta os seus agentes. O anticristo, também chamado de filho da perdição, o homem da iniquidade, é também o pequeno chifre do livro de Daniel. Você precisa entender e notar que essa linguagem ou nomenclatura de anticristo, ela é utilizada apenas pelo apóstolo João. Nem Paulo, nem o Senhor Jesus Cristo utilizaram essa expressão como tal. Apenas João vai usar esta expressão. A besta que surge do mar, e mar aqui você pode entender por nações, o mar, as nações, a besta que surge do mar, tem algumas características. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso significa que o anticristo vai ter, entre outras coisas, né, entre outras características, eu quero frisar aqui apenas essa, ele vai ter um grande poder, um poder descomunal, a ponto de que em Apocalipse 13:8 diz que adorá-lo-ão todos os habitantes, os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quero chamar aqui a sua atenção, porque talvez alguém até esteja nesse momento se perguntando, né? Bom, pastor, se o anticristo de repente chegar agora, na minha geração, e de repente ele vem aqui
né? Ao invés de sair lá no Israel, lá no Jerusalém, né? Na Jerusalém, ele decide nascer e, sei lá, os eventos o tragam para nascer no Brasil. E para nossa falta de sorte, Belo Horizonte, né? Não creio que será, mas enfim, eu creio que vai ser naquela região de lá mesmo. Mas se fosse aqui, talvez você esteja se perguntando, pastor, o cristão, na hora que for colocado contra a parede, né, pressionado a vias de ser martirizado, morto pelo evangelho, ele for dito, ou você nega a Jesus, ou você morre. Será que o cristão vai ter força para permanecer fiel e se dispor a morrer em vez de negar a sua fé? Você já se fez essa pergunta? A gente tem falado tanto esses dias de tribulação, de perseguição. Você tem se feito essa pergunta? Será que eu resistiria a uma perseguição? Será que eu negaria a minha fé em vias de ser martirizado, ou de ser perseguido, ou de ser destituído dos meus bens? Meus irmãos, a gente anda negando Jesus por tão pouca coisa. Será que não é tempo da gente pensar um pouquinho nisso também e se perguntar a esse respeito? Mas a resposta para essa pergunta do será se eu vou conseguir permanecer fiel, a resposta a essa pergunta é que a força para enfrentar o martírio não é nossa. Não emana da nossa natureza humana. Aliás, é muito pelo contrário. A nossa natureza humana é como lá no Jardim do Éden. Quando Deus perguntou, cadê o seu irmão? O que Caim falou assim, eu sou o cuidador do meio, deu uma desculpa qualquer lá e quer fugir da responsabilidade. Não é? Assim como Adão colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na serpente e essa transferência de culpa. Não é? Nós somos assim. A gente tenta se safar para livrar nossa pele. É uma das teses de Satanás em relação a Jó. Pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Não é? Então é uma das teses de Satanás e essa tese ela é sustentada por nossa fraqueza e nossa limitação. Mas a força para enfrentar o martírio não é nossa. Não emana de nossa natureza. É o próprio Deus quem nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. O que a Bíblia diz é que todo aquele que tem o selo de Deus, todos aqueles que têm a marca de Deus, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, essas ou esses, sem exceção, não se curvarão nem à sedução, nem à perseguição do anticristo. Entretanto, meus irmãos, todos os demais, todos os ímpios, todos os pagãos, todos os que vivem na prática do pecado, todos os ateus ou agnósticos, os místicos ou os cristãos nominais. Lembra de Judas? Quando estudamos a epístola de Judas, os cristãos nominais, que apenas professam uma fé da boca para fora, nunca nasceram de novo, nunca receberam o selo do Espírito Santo em suas vidas. Seus nomes não estão no livro da vida. O máximo que eles conseguem é ter um nome arrolado no rol de membros da igreja local. Mas não estão no livro da vida. Não estão arrolados no rol de membros da igreja triunfante. Esses não suportarão a pressão e vão adorar o anticristo. Isso está expressamente claro aqui. Adorá-lo-ão todos, não diz alguns, mas todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o importante para nós é termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Entenda que este anticristo, a besta que surge do mar, vai ter um grande poder, porque no verso 2 diz que o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade.
É como se o anticristo fosse uma espécie de encarnação de Satanás. Podemos pensar numa forma de hibridização daquele espírito maligno com a carne humana. Ele recebe o poder de Satanás, ele recebe o trono de Satanás e ele recebe a autoridade de Satanás, mais uma vez, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em outras palavras, a besta, o anticristo, vai ser um líder de um poder carismático muito grande, de grande sedução, de confluência e de apoio absoluto. Exceto, eu preciso frisar isso aqui, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz que esse anticristo vai abrir a boca e falar arrogância, e vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus e para difamar o nome daqueles que estão no céu. A Bíblia nos informa também, então, que no versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Note comigo que foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O texto está dizendo que foi-lhe dada autoridade para que pelejasse contra os santos e os vencesse. Parece contraditório, não é mesmo? Conversando com Jonatas lá, a respeito da pregação de domingo à noite, parece uma contradição, porque agora foi dada autoridade para que ele vencesse os santos. Mas, irmãos, vamos entender isso aqui. Absolutamente não é contraditório. Você se lembra que lá no capítulo 12, versículo 11, que os servos de Deus venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, como mártires, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, duas perguntas aqui. De que maneira o anticristo vai vencer os santos e de que maneira os santos vão vencer o anticristo? Bom, os santos vão ser vencidos pelo anticristo, do ponto de vista humano, pelo fato do anticristo levar muitos deles à morte, ao martírio, às perseguições, às calamidades por causa da sua fé. Agora, de que maneira os santos vão vencer o anticristo? Vão vencer o anticristo por não se curvar diante dele, por não adorá-lo, por não reconhecer a sua autoridade, não vão se prostrar diante dele. Eles vão preferir a morte à apostasia. E ao preferir a morte à apostasia, os santos vencem o anticristo, a besta que sobe do mar. Reflita comigo. Será que você já pode se considerar alguém cujo nome está escrito no livro da vida? Você já nasceu de novo? Você tem o selo do Espírito Santo sobre a sua vida? Meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a única garantia que você terá diante desse cenário tão dramático. Se acontecesse hoje, se esse evento narrado aqui, descrito desta forma, na quarta sessão paralela, se esse momento acontecesse agora, a única garantia que você tem de passar por esse cenário tão dramático é se você for selado pelo Espírito Santo de Deus. Se você for um crente, um homem, uma mulher, nascido de novo. Pois bem, agora você nota que vem a segunda besta, que é a besta que surge da terra. Ela já vem com outra característica. Se trata de um falso profeta. Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Bom, se o anticristo tem uma perspectiva política de um grande líder mundial e vai exercer autoridade sobre todos os povos, línguas, nações, o falso profeta é um ser religioso. Olha lá. E o texto diz que ele se parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Há uma distorção entre o que ele aparenta ser e o que ele diz. Esse falso profeta é aquele que vai dar sustentação religiosa ao governo
universal do anticristo. E nesse sentido, irmãos, eu me sinto à vontade porque meu trabalho final de curso na universidade, na faculdade de teologia, foi a respeito em breves palavras, da legitimação que a religião provoca na sociedade. A religião é o elemento de maior sustentação de uma sociedade. A religião promove a legitimação e a estrutura social. A religião oferece plausibilidade à sociedade. Se você quiser saber mais sobre isso, leia o livro O Dossel Sagrado, para entender um pouco mais sobre isso. Agora entenda que uma religião boa, honesta, ela oferece plausibilidade à sociedade. Mas uma religião prostituída tem um grande poder. E aqui o texto diz que esse falso profeta apresenta-se com 2 chifres. Ou seja, ele usurpa o poder religioso e usurpa a própria influência que legitima uma decadência social. É a religião a serviço da decadência social. Temos uma lição aqui, meus irmãos, que em termos de religião, nem tudo que reluz é ouro. É por meio de uma falsa religião que a besta que sobe da terra será evidenciada e legitimará o governo do anticristo. E terá autoridade, e terá aparência de piedade, como um cordeiro. Mas aquilo que procede da boca do falso profeta são palavras como palavras do dragão, do diabo, de Satanás. É por meio de uma religião politicamente correta, entenda essa expressão, uma religião politicamente correta, que a verdadeira fé será perseguida. É por meio de uma religião pragmática que a sociedade será doutrinada. E é por meio de uma religião prostituída que o governo do anticristo será autenticado. Entre suas características, o falso profeta tem, em primeiro lugar, capítulo 3, verso 12. Ele exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. É uma espécie de união entre Estado pagão e religião prostituída. União entre Estado pagão e religião prostituída. Em segundo lugar, capítulo 3, verso 13, ele opera grandes sinais, faz até fogo descer do céu. Maravilhas, de modo que vai arrastar após si uma multidão de fiéis, de crentes em sua manifestação de milagres e poder sobrenatural. Em terceiro lugar, capítulo 3, verso 14, seduz os que habitam na terra a partir de uma linguagem idealizada do anticristo. Ele vai promover uma imagem, e o texto diz que a imagem vai se pronunciar, a imagem vai falar, e ele vai exigir que as pessoas se dobrem diante daquela imagem idealizada do anticristo. Em quarto lugar, capítulo 13, dos versos 15 a 17, ele imprime uma ética de pensamento, olha aqui para mim, bem, pensamento, uma ética de pensamento e comportamento, ímpio, injusto, desonesto, desprovido de temor, reverência e piedade. Então aqui é o ápice da maldade humana, expressa livremente, sem freios, sem parâmetros éticos, sem caridade, sem amor. É a legitimidade da religião sendo utilizada para a perversão dos valores, dos costumes, do pensamento e das ações. Bom, diz a Escritura, está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 8, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Bom, meus irmãos, eu acredito que, como eu, a maioria dos irmãos tinha curiosidade para saber um pouco mais a respeito desse número. E muita gente fica calculando aí, né, fazendo suas contas, né? E ao longo da história, muitos atribuíram este número a Nero. E um pouco mais tarde, a Domiciano, lá por volta do ano 64, a Domiciano, aquele chamado Nero, redivivo por sua impiedade. Né? No período da Reforma,
entenda isso aqui, no período da Reforma, todos, sem exceção, todos os reformadores imaginaram que o bispo de Roma, o Papa, seria o anticristo. Vamos lá, pessoal. Até porque, curiosamente, a expressão que o Papa traz em sua mitra é Vicarius Filii Dei, que, convertido em algarismos romanos, dá exatamente 666. Bom, é bem verdade que o Papa não ajuda. A postura dele é complexa nesse sentido, porque o Papa, de certa forma, usurpa o lugar de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Papa usurpa o lugar do Deus Pai quando ele se diz o Pai da Igreja, o Papa. E é preciso que nós nos lembremos das palavras de Jesus em Mateus 23, 9, quando diz, nesse contexto de Pai espiritual, Jesus diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Em segundo lugar, o Papa usurpa o lugar do Deus Filho, quando ele se apresenta como a pedra fundamental da igreja, quando nós sabemos que quem é a pedra fundamental da igreja não é Pedro, mas é o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ele se coloca no lugar de Jesus Cristo, quando ele se apresenta como o cabeça da igreja militante, purgante e triunfante. Quando, na realidade, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele se coloca no lugar de Jesus Cristo, quando ele se apresenta como um sumo pontífice, o supremo construtor de pontes, o supremo mediador, quando na verdade a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele tenta, ou ele pretende, ou ele oferece a ideia de usurpar o lugar de Cristo. Mas ele usurpa também o lugar do Espírito Santo, quando ele se apresenta como Vicarius Filii Dei, expressão latina que significa substituto do Filho de Deus, quando nós sabemos que o substituto de Jesus não é o Papa, não é um ministério, não é um pastor, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa. O substituto de Jesus Cristo é o Espírito Santo Consolador. Foi Jesus quem disse: eu vou para o Pai e enviarei um outro Consolador, o Allos Paráclitos, que é o Espírito Santo. Então, muitos atribuíram ao Papa essa expressão do 666. Depois vieram outros personagens históricos que foram sendo colocados no lugar, por sua impiedade, por sua malignidade, pela força da fúria da sua ira, né? Nós temos como exemplo Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, entre outros, né? Modernamente se fala em alguns, né? Um certo príncipe aí, um certo rei de um certo país onde tem uma certa torre, enfim, não quero entrar nesses detalhes, né? Porque o melhor entendimento, né, a respeito desse número, eu quero apresentar para os irmãos aqui aquilo que eu advogo, aquilo que eu entendo que seja o mais correto, é que sendo 7 o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição, e 3 seria um número completo, o número da trindade, uma expressão da totalidade. Então vamos caminhar aqui. Você pega o número 6, que é o número da imperfeição, e você replica esse número 3 vezes, que é uma expressão da totalidade. Isso nos mostra que 666 reflete o ápice da impiedade, da maldade, da violência, da imperfeição. Curiosamente, meus irmãos, se você buscar lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versos 1 a 5, você vai ter ali cerca de 18 adjetivos ou qualidades negativas que tratam de uma geração, de um tipo de humanidade que já está
totalmente sucumbida a essa ética do anticristo, do falso profeta e do dragão. Depois você pega lá, Timóteo capítulo 3, deixa eu abrir aqui, ainda tem uns minutinhos aqui, acho que vai dar tempo, deixa eu ler com os irmãos. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olhe comigo aqui, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, deu 6. E aí alguém vai dizer, o outro bloco de 6, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Outro bloco de 6. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Aí uma expressão, né, final, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Alguém vai dizer que aqui está expressa, né, o número de um homem, ou o número de uma humanidade. 3 blocos de 6 de imperfeição, elevado à enésima potência, refletindo o ápice da impiedade, da maldade, da violência, da imperfeição, de uma geração que está distorcida pela marca da besta. Isso é o anticristo e os que a ele pertencem. É a síntese plena do que é a imperfeição, do que é a malignidade desse ser que é o agente de Satanás para perseguir a igreja. Essa marca ou sinal da besta será colocada na mão direita ou na testa, de forma que quem não tiver essa marca não pode comprar, não pode vender. E em nossos dias isso tem gerado inúmeras teorias, especulações, e não faltam até elementos, né, assim, coincidentes para mostrar aí, né, um chip aqui, é um Ondex ali, enfim, é uma série de teorias e tudo mais. Eu queria dizer para os irmãos para não perderem muito tempo com essas questões, não. Alguns vão dizer que o cartão de crédito é a marca da besta e vão fazer a conta lá, e o Visa vai dar lá 6, e mais não sei o que vai dar 6, e o Credit Card vai dar 6, enfim. Né? Meus irmãos, esse mundo jaz no maligno. O diabo é príncipe desse mundo. Nós estamos, como crentes, de passagem por esse mundo. Nosso lar não é aqui, nosso lar final não é aqui. Esse mundo, né, aquilo que nós chamamos, vamos ver daqui a pouco, da grande Babilônia, a ética desse mundo é perversa. Tudo gira em torno da perversão, tudo gira em torno de forçar a igreja do Senhor Jesus, né, de oprimir a igreja do Senhor Jesus. Tudo gira em torno disso, então não há novidade nenhuma. Todos os elementos podem ser usados aqui, ali e acolá para ressaltar a marca da besta e oprimir um crente no Senhor Jesus, mas você não vai deixar por isso de comprar comprar aí com o seu cartão de crédito. Aliás, você deve ter o seu cartão de crédito aí, né? A marca da besta agora é o chip que está no celular, que agora o anticristo vê todo mundo por causa do celular. Então joga seu celular fora, então, né? Os irmãos estão entendendo que a gente não deve se colocar debaixo dessas teorias, né? Debaixo dessas especulações fantasiosas muitas vezes, né? Algumas com realidade, mas a maioria delas com grande dose aí de irrealidade, né? Não devemos nos colocar. Eu entendo, meus irmãos, que uma explicação mais significativa do ponto de vista da simbologia e da teologia é que essa marca está naqueles que estão vencidos pela influência do anticristo. O sinal na mão, por exemplo, significa comprometimento com as ações ímpias do anticristo. Por isso a mão, aquilo que pega, aquilo que trabalha. O sinal está na mão, isso significa o comprometimento das ações ímpias. Eu estou com a prática do labor das minhas obras comprometido com as atitudes ímpias do anticristo. E o sinal na testa fala de um comprometimento de pensamento ímpio do anticristo. Minha mente não é mais minha, mas é do diabo, é do anticristo. Eu não penso mais as coisas, eu não cogito das coisas de Deus, eu cogito das coisas do anticristo. Esse é um sinal da besta. Então nós temos muitas pessoas, né, aí preocupadas com chip aqui, ali, acolá, cartão de crédito e tal, uma coisa e outra e tal, mas estão se esquecendo da piedade, do pensamento em Cristo, de cogitar das coisas do alto e não das que são da terra.
de trabalhar com as mãos para o reino de Deus, para a glória de Deus, e não para a glória própria ou a glória do inferno. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o anticristo não será morto por mãos humanas. Não vai ser em uma guerra, não vai ser com bombas, não vai ser com armas convencionais. É até simpática aquela ideia, né? E nós estamos aí com um conflito lá entre o grupo terrorista Hamas, nesse momento, atirando bombas lá, até em Jerusalém. Passaram de todos os limites possíveis, né? Mas é até simpática aquela ideia, né? E tem aí literatura a esse respeito, filmes a esse respeito, lá do Armagedon, né? Que o exército do anticristo vai se postar de um lado e o exército de Cristo do outro, e haverá uma guerra. Não é assim que ele vai ser vencido, com uma guerra, com bombas, com armas convencionais. A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua glória e majestade, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Não vai dar tempo nem de arregimentar exército, meu irmão. O sopro da boca de Cristo vai ser uma derrota absoluta, radical, total e imediata. Quem vai matá-lo, destruí-lo, tirar o seu poder é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta vão ser então lançados no lago de fogo para serem atormentados para sempre e sempre e sempre. Bom, concluindo com o capítulo 14, nós temos então a Grande Babilônia, que faz parte do quarteto do mal, juntamente com o dragão, o anticristo e o falso profeta. A Grande Babilônia, que também é chamada de Grande Meretriz, que é esse sistema, não é um personagem, não é uma pessoa, portanto ela vai cair, ela não será lançada no lago de fogo, ela vai cair, e a gente vê isso no capítulo 14. É um sistema político, filosófico, econômico e religioso. Um sistema ímpio, destituído da glória de Deus. Aquilo que nós podemos chamar de mundo. É o mundo caído. A característica principal da Grande Babilônia ou da Grande Meretriz é estar a serviço do dragão. E ela oferece, os instrumentos de sedução às nações e o contexto para a perseguição à igreja. O capítulo 14, então, nos transporta para a cena da volta de Cristo e do juízo final. E ele mostra em linguagem simbólica, em primeiro lugar, o cordeiro e seus remidos no monte Sião. E como simbologia, nós temos novamente aqui aquele número 144 mil, que foi apresentado lá no capítulo 7. Temos aqui novamente no capítulo 14, 144 mil, que se trata, dentro da simbologia, de um número completo, de um número perfeito. São 1000 dúzias de dúzias. E há 3 correntes de interpretação para esse número, Aquela que simboliza os crentes fiéis que triunfam e estão na presença do Senhor. Eu quero dizer de imediato que eu subscrevo essa simbologia, Aquela que diz que os 144 mil representam, em termos de número completo, de número perfeito, não exato, mas simbólico, os crentes fiéis que triunfaram e estão na presença do Senhor. Aquela segunda interpretação que diz que são os judeus que ainda serão salvos, aí depende também da corrente de interpretação, normalmente aí a pré-milenista, e os judeus que não, e a terceira interpretação do número diz respeito aos judeus que não se curvarão ao anticristo durante a grande tribulação. Se não me falha a memória, já é da corrente pós-milenista. Enfim, eu, como disse, advogo a primeira corrente dentro de uma visão amilenista. Os 144 mil representam não um número fixo, real, mas representa a totalidade dos remidos. Simboliza o número dos crentes fiéis, aqueles que permaneceram firmes na perseguição. Tem uma expressão, entre outras características, tem uma expressão aqui, que esses 144 mil são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. E alguém vai advogar que é um número exato de 144 mil judeus mesmo, que não se casaram, que não tocaram em mulheres. Mas a castidade aqui diz respeito não
a castidade com conotação sexual, mas a castidade diz respeito à conotação espiritual. É a castidade espiritual. São aqueles que foram libertos da idolatria, do pecado da idolatria, e não se corromperam com a grande meretriz. Em segundo lugar, nós temos aqui, de forma simbólica, as 4 vozes, né? No capítulo 14, a primeira voz é a promulgação final do Evangelho, talvez seja o último esforço evangelístico, né? Final e derradeiro da proclamação do Evangelho. A segunda voz, a queda da grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, porque ela é insustentável, esse sistema pervertido, se manter diante da iminência do juízo e da justiça divina. A política, a economia, a religião, a filosofia estão todas em desconstrução diante da verdade eterna e universal que é Cristo. Diante da manifestação da presença poderosa e verdadeira de Cristo, a ética pervertida do mundo se encontra com a santa verdade suprema. Ela não se sustenta, ela cai. Esse mundo como o conhecemos, caído, promíscuo, né, corrupto, ele diante da santa manifestação da presença de Cristo, ele vai cair. A terceira voz é a voz da cólera divina sobre os que assumiram a ética, o comportamento e a ética do anticristo, aqueles que têm a marca da besta. Eu queria que você notasse comigo aqui, tem um versículo 12, né, 14, 12, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, e é a segunda vez que é mencionado isso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, aqui está, meus irmãos, o desafio aos santos de não negar a sua fé em face da grande crise que aguarda, né, ou em vista do terrível fim que aguarda os seguidores do anticristo. Aqui se cumpre aquela palavra que Jesus disse em seu sermão profético em Mateus 24, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Aqui se cumpre essa palavra. A quarta voz vai falar da morte dos santos. E entenda aqui, que interessante. Aqui está a segunda das 7 bem-aventuranças no Apocalipse. No Apocalipse há 7 bem-aventuranças. A segunda delas é a morte dos santos. Vamos dar uma passada rápida? Dá tempo. Bem-aventurados, em primeiro lugar, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados os que conhecem e guardam a palavra. A segunda bem-aventurança é essa que nós lemos aqui, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. A terceira bem-aventurança, capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurados os que aguardam a vinda de Cristo com vidas santas. A quarta bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E a quinta bem-aventurança, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. A sexta bem-aventurança, capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurados os que atendem às exortações deste livro. E a sétima e última bem-aventurança no Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bom, meus irmãos, essa expressão da segunda bem-aventurança no Apocalipse, né? Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, contrabalança com a severidade dos julgamentos sobre os ímpios, dos versos 9 até o 12, com uma bênção especial para aqueles que morrem em Cristo. O texto diz que eles vão descansar, e já temos visto que aquela ideia de dormir no Senhor, de descansar no Senhor, não tem nada a ver com dormir de fato. Não tem nada a ver com isso. Nós não cremos no sono eterno da alma. Os nossos amados irmãos que já partiram e estão com o Senhor, estão lá conscientes, ativos, porém estão descansando. E o descansar aqui significa receber refrigério, habitar seguro. As fadigas resultam da grande tribulação que os crentes enfrentam, com as investidas e perseguições do dragão, do diabo, com o esforço concentrado do anticristo e do falso profeta em oprimir a igreja e das tentações da grande meretriz. Em terceiro lugar, nós temos a ceifa, que simboliza a chegada do tempo do juízo. E em quarto lugar, fechando o capítulo 14, nós temos a vindima,
que simboliza a destruição das obras malignas pela justiça divina. Os ímpios, ao contrário das uvas que oferecem o suco, né, de uva, o vinho, né, os ímpios serão então pisados no lagar da ira de Deus e não produzirão vinho, mas produzirão sangue em grande quantidade. O texto diz por 1.600 estádios até a altura do freio dos cavalos, então é sangue que não acaba mais, né? Isso simbolicamente significa um castigo final e total, em contraste com a bem-aventurança eterna dos santos que estão gozando na presença do Senhor. Meus irmãos, 21 horas, graças a Deus nós encerramos o quarto módulo com as aulas 3 e 4 e encerramos, né? Começamos e encerramos a quarta sessão paralela e progressiva. Que bom, meus irmãos, estamos caminhando, já passamos do meio, né? Semana que vem, permitindo Deus, nós abordaremos a quinta sessão paralela e progressiva. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos dá de olharmos para o texto do Apocalipse e abstrairmos, ó Deus, e olharmos mais uma vez, e de novo, e contemplarmos aqui tantas lições preciosas para as nossas vidas. Obrigado, porque o texto é de fato revelação e vai se abrindo diante dos nossos olhos, descortinando-se diante dos nossos olhos, esses elementos simbólicos que tanto, ó Deus, falam aos nossos dias, à nossa igreja, a nós como cidadãos, a nós como cristãos. Louvado seja o teu nome. Minha humilde oração nesta hora é que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a tua igreja, e que o selo do teu Espírito esteja sobre nós. Que o selo do teu Espírito Santo cubra a tua igreja, em nome do Senhor. Oramos, Pai amado. Temos orado por avivamento, temos orado, buscado a tua face, para que o Senhor se incline para nós, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos batize, ó Deus, com o Espírito Santo da verdade. Que o Senhor possa, Senhor, derramar, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre as nossas crianças, sobre os nossos juniores, adolescentes, jovens, adultos. Ó Deus, derrama o avivamento do Senhor no nosso meio, que haja confissão de pecados, que haja quebrantamento, que haja arrependimento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja reconciliação. Nós oramos assim, confiados e gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, o selo do Espírito Santo, sejam sobre a vida de todos nós, você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, que Deus abençoe. Até amanhã à noite, na oração, às 20 horas, e quinta-feira à noite, às 20 horas, presencialmente lá na igreja. Um abraço, meus irmãos.